Bem, povo abençoado, neste programa da oração na hora do almoço, 20 para as 2 no horário da África Oriental. Agora o Senhor falou a respeito das mansões e do estado eterno, do lar eterno dos justos. E esta é uma disposição muito poderosa da ajuda e da graça que o Senhor trouxe para essa geração. Mas hoje eu quero lidar com uma coisa. O preço da salvação que o Senhor colocou diante da humanidade para que eles pudessem acessar aquele lar eterno que Ele me mostrou. A Bíblia fala muito claramente no livro de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. A Bíblia é muito clara em 1 Pedro, capítulo 1. A respeito do custo, do preço da salvação. Se você abrir comigo em 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 17, ele diz o seguinte. Ele diz, novamente, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga cada pessoa imparcialmente, novamente. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se. Vivam suas vidas como estrangeiros aqui na terra, em temor reverente ao Senhor. Porque vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitido pelos seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, um cordeiro sem mancha e sem defeito. Ele era conhecido desde antes da fundação do mundo, mas revelado nesses últimos tempos por amor de vós. Então ele está dizendo claramente para vocês, antes de voltar aos seus escritórios da hora do almoço, que você deve dar a devida consideração para o preço, a estimativa da obra de Cristo que foi paga por vocês, para que vocês pudessem nascer de novo, para que na sua salvação cristã isto tem que ser um navegador, um alerta constante. É como um despertador que toca a cada minuto, a cada segundo, te alertando de que você está ciente do preço, do custo que te comprou. Porque ele diz que você não foi comprado por coisas perecíveis nas quais a humanidade toda está focada agora. Ele diz, não, você foi comprado pelo eterno sangue de Cristo. O Cristo que é sem mancha e sem defeito. Vocês sabem que a mancha é algo que você recebe no nascimento. Algo que acontece na sua vida quando você nasce. Ele era puro e sem defeito. Então, quando você voltar aos seus escritórios, você tem que se lembrar deste fato que, considerando o preço da redenção, que o preço da redenção que Deus pagou deve agir como uma motivação e um sério despertamento e um sério incentivo para vocês lá fora que são cristãos e que professam ser nascidos de novo, que se você considerar o preço da redenção que Deus pagou por você para te redimir, você deveria ser um incentivo e uma motivação, um sério incentivo, uma motivação muito séria para você viver uma vida cristã santa, simplesmente considerando o preço que Cristo Jesus, Deus, Ele desceu e pagou por nós. O seu sangue, Ele derramou o seu sangue por você. Que a cada momento da sua vida isso deve ser um despertamento, enquanto você vive, você sai para evangelizar, enquanto você ensina o evangelho lá fora ou trabalha no seu trabalho como cristão. O preço da redenção, o custo da redenção que Deus
pagou por você para te redimir, isto deve agir como uma grande motivação e um sério incentivo para você viver uma vida cristã santa. E nesta hora do almoço, nós deveríamos ter começado mais cedo, mas nesta hora do almoço, o Senhor está dizendo que Ele espera que nós estejamos despertados para o preço altíssimo que Ele pagou pela sua redenção, pela nossa redenção. Então, portanto, por causa deste altíssimo preço, por causa deste preço, a responsabilidade moral que nós temos de responder, nós temos o dever moral de responder a Deus pelo preço alto que Ele pagou. Então nós temos que ser absolutamente leais a Deus, vivendo uma vida santa por causa do altíssimo preço do sangue de Deus, o preço do Filho de Deus, o preço do Messias Cristo. Isto deve nos fazer estarmos totalmente motivados e seriamente ter um incentivo muito sério para viver uma vida santa. E considerando este preço, ele diz, nós, portanto, devemos ter uma obrigação moral, uma responsabilidade, um dever moral de ser leais e fiéis a Deus, quando ele diz, nós temos que ser santos. Então, motivação para viver uma vida santa é por causa do altíssimo preço da redenção. E número 2, porque Deus é santo. Então nós temos que ser fiéis a Ele, porque Ele disse ser de santos, porque eu sou santo. Então nós temos que temer a Deus no processo. E por causa da vinda do Messias. Então sabe que esses devem ser alguns 7 pontos que devem guiar a sua vida como cristão. Que número 1, considerando o altíssimo preço, o alto custo que Deus pagou pela sua salvação, isso deve ser uma motivação para você, para viver uma vida cristã santa, deve ser um incentivo. Deve ser um incentivo que te motiva a viver uma vida santa. Se você considerar o altíssimo preço que Deus pagou pela nossa salvação, enviando Jesus para morrer, o próprio Cristo, pelo nosso pecado, derramando o seu sangue, o sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo. Isto deve ser um incentivo e uma motivação para mim para viver uma vida santa. E número 2, que considerando o altíssimo preço que Deus pagou, eu também tenho que me considerar a mim mesmo. Veja, Deus já pagou um preço tão alto, eu tenho que agora eu tenho que retribuir a Deus. É minha obrigação e dever moral de também ser leal a Deus, fiel pelo que Ele fez. O Senhor nos lembra em Isaías capítulo 1, Ele diz que o boi conhece o seu dono e o jumento conhece o dono da sua manjedoura, significando somente pela bondade dos seus mestres, os animais dentro da ordem da criação, os animais são capazes de detectar os benefícios de se submeter totalmente em fidelidade ao seu mestre. E quanto à humanidade? E quanto à igreja? Então ele diz, número 1, devido ao preço da redenção, nós devemos ver uma motivação, um incentivo para poder viver uma vida cristã santa simplesmente pelo preço que Ele pagou por nós, ao dar o seu único Filho para morrer por nós e derramar o seu sangue da redenção. E número 2, ele diz que devido a este preço, nós temos uma responsabilidade moral. Nós temos um dever moral, uma obrigação para com Deus, de ser absolutamente, a palavra é absolutamente leais, fiéis a Deus e obedecer todos os seus comandos. E ele diz, número 3, que o preço da redenção deve ser uma motivação para a santidade. Número 4, a santidade de Deus agora deve ser algo que nos motiva a sermos santos. Deus já pagou o preço que nos capacita a ser santos. E o próprio Deus é santo, então você deve ser santo. Número 5, devido ao temor de Deus, agora você deve temor a Deus. Ele disse, Ele pôde sacrificar o seu único Filho na cruz como salário do pecado. Ele respondeu ao pecado para ver o quanto Ele odeia o pecado. Ele não gosta do pecado. Então nós devemos temer a Deus. E número 6 é que devido à vinda do Messias,
Nós temos que considerar que o Messias está vindo, nós temos que ser motivados a viver uma vida cristã santa. E o Senhor está dizendo que Ele nos remiu da escravidão do pecado e da vida pecaminosa que nós estávamos vivendo, uma vida de pecado e perversa, totalmente vazia, porque acaba em nada. Você tem muita infecção de HIV, AIDS, hepatite B, uma vida de corrupção, é uma vida vazia. Todo dia você está buscando conseguir mais dinheiro e nunca encontra satisfação. Este mundo, a vida de mentiras que você vê fora do... Lá no mundo. Então, uma vida vazia de pecado e perversidade neste mundo. É isso que o Senhor diz quando Ele escreve nessa escritura que eu te dei da vida vazia. Ele disse que Ele nos libertou da vida vazia que nós herdamos dos nossos antepassados. Então, Ele também diz que Ele nos libertou da maldição. Se você ler o livro de Gálatas, a maldição de Deus, Gálatas capítulo 3, versículo 13, ele diz o seguinte, ele diz, Cristo nos redimiu da maldição da lei, tornando-se Ele mesmo maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele nos redimiu para que a bênção de Abraão, que foi dada a Abraão, pudesse chegar aos gentios por Cristo Jesus, para que nós pudéssemos receber a promessa do Espírito Santo mediante a fé. Então ele está dizendo muito claramente que Cristo também nos redimiu da maldição. E Apocalipse 22:3, Ele nos redimiu da maldição por causa do que Cristo fez na cruz. Ele nos redimiu daquilo que é corruptível, da forma do corpo perecível, corrompido, mortal, para que agora nós possamos receber um glorioso corpo eterno. Então isso é muito poderoso, povo abençoado. O Senhor está dizendo que a salvação que nós temos é uma coisa preciosa, e que a coisa mais preciosa em toda a terra é o sangue de Jesus, que Ele não nos redimiu com ouro, prata ou dinheiro deste mundo, por terra. Hoje as pessoas lutam para comprar terra. Não, Ele está dizendo que a coisa mais preciosa é o sangue de Jesus, que nos redimiu e comprou a eternidade para nós. O preço da salvação, Ele diz, o preço da salvação deve poder nos fazer entender o valor para prestar conta diante de Deus, ter responsabilidade diante de Deus. E deve enfatizar para nós a ilusão do pecado neste mundo, que o pecado traz uma vida vazia, nos dá o temor de Deus. Então, o custo da salvação nos faz ser reverentes a Deus. Nós devemos temer a Deus simplesmente pelo que Ele pagou por nós. Então, nós vemos muito claramente em Apocalipse 1:5, o livro do Apocalipse 1, versículo 5, ele fala deste preço da redenção. Apocalipse capítulo 1, versículo 5, ele diz, do sangue de Jesus, o eterno sangue de Jesus nos redimiu. E ele diz, e da parte de Cristo, Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele é o governante, o soberano da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para servir o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E no livro de Tito, capítulo 2, Tito, capítulo 2, do 14 em diante, ele diz que nós demos, versículo 14, ele diz, Ele se entregou por nós, a fim de nos redimir de toda a maldade e para purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado às práticas de boas obras. É isso, então, que você deve ensinar.
exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade e que ninguém te despreze. Ele está dizendo que ele pagou um preço tão alto para nos redimir, devido da nossa iniquidade, para nos purificar pelo sangue, para que possamos ser um povo para ele mesmo. Então, quando você ler o livro do Apocalipse 1:5 e isso, você vê claramente que o eterno sangue de Jesus nos comprou. E ele comprou para nós o corpo eterno. O corpo da ressurreição de Cristo ele mesmo, que nós vamos vestir no arrebatamento. E em 1 Pedro 17 a 21, ele nos redimiu, não pela prata e ouro, mas ele nos redimiu pelo eterno sangue de Jesus, da vida perecível e vazia. Então, ele não apenas nos redimiu da vida vazia de pecado neste mundo, mas ele também redimiu para nós um corpo eterno de glória, que nós vamos vestir para poder entrar nas mansões, na Nova Jerusalém, o lar eterno dos justos. No livro de Atos 28, ele fala de como que o sangue de Jesus nos comprou. Atos capítulo 20, versículo 28, se você ler comigo, ele diz o seguinte, povo abençoado. O livro de Atos, enquanto vocês voltam para os seus escritórios, versículo 28, ele diz o seguinte. Ele diz, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Então, novamente, nos enfatizando que o Senhor nos comprou pelo seu próprio sangue, povo abençoado. Ele nos comprou o sangue de Jesus, não ouro, não prata, mas pelo eterno sangue de Jesus. E 1 Coríntios 6, do 19 em diante, do 18, ele diz, fujam da imoralidade sexual, todos os outros pecados que alguém comete é fora do corpo, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Então ele diz que o pecado sexual é diferente dos outros pecados. O único pecado que o Senhor diz, fuja, não lida com isso, não mexe com isso, é pecado sexual e idolatria, os dois únicos. E no 19 ele diz, acaso vocês não sabem que os seus corpos, que são os templos do Espírito Santo que estão em vocês, a de quem vocês receberam da parte de Deus, vocês não são de si mesmos, vocês foram comprados por preço, portanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Então ele fala claramente nessas duas escrituras, Atos 20, 28 e 1 Coríntios 6, 19, ele diz, foram comprados pelo eterno sangue de Jesus. E ele diz que este eterno sangue de Jesus nos comprou ao perdão de todo o pecado. E você tem que entender a palavra todo. Se você ler Efésios, o livro de Efésios, capítulo 1, no versículo 7, ele diz o seguinte, Efésios 1:7, ele diz, nele nós temos a redenção pelo seu sangue, veja isso, e o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Então, mesmo enquanto você está buscando as riquezas do mundo, a maior riqueza que você pode buscar é a riqueza da graça de Deus, que traz perdão de todos os pecados que você já cometeu. Então, o sangue de Jesus novamente comprou para nós perdão de pecados, não apenas um corpo glorioso para entrar no lar eterno dos justos, não apenas o fato de que ele é o instrumento da redenção e da salvação. Ele diz aqui que também o perdão dos pecados. E em Apocalipse 5:9 ele comprou todas as nações pelo mesmo sangue eterno. Em João 8:23
ele diz que ele nos libertou da escravidão. E em Romanos capítulo 5:9, ele comprou todas as nações novamente pelo eterno sangue. Então você fica pensando, por que a igreja está operando em outro evangelho que não é o evangelho do sangue de Jesus? Então, em outras palavras, o que a igreja deve estar pregando globalmente agora, dia a dia, de janeiro 1 até janeiro 1, é o eterno sangue de Jesus. Isso é suficiente. Tudo que você vê na Bíblia está apontando para o eterno sangue de Jesus, seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento. Quer no livro do Apocalipse ou não. Até mesmo na tribulação o Senhor está apontando para o eterno sangue de Jesus. Você vê a consequência de rejeitar o eterno sangue de Jesus lá. Então, ele diz, Romanos capítulo 5:9, ele é muito claro. Ele comprou todas as nações. Colossenses 1:20, ele nos reconciliou com Deus. Então, o eterno sangue de Jesus não apenas comprou para nós um glorioso e eterno corpo para o estado eterno, para o lar eterno dos justos, que o Senhor me mostrou domingo passado, mas também nos redimiu. Nós não fomos redimidos por ouro ou prata, ou diamantes, ou ações do mercado de ações, ou dos papéis das empresas, ou por dólares. Não, nós fomos comprados na nossa salvação pelo eterno sangue de Jesus. E ele diz que este sangue também comprou para nós no processo perdão de todos os nossos pecados. Nós fomos perdoados. Agora nós somos perdoados do pecado. Isso é muito poderoso. E ele comprou todas as nações no mesmo protocolo, na mesma ordem. Então ele diz que ele nos libertou da escravidão. O mesmo sangue de Jesus nos reconciliou com Deus e nos ajudou a vencer o pecado. Se você tiver uma chance de ler Apocalipse capítulo 12, Apocalipse 12, versículo 11, ele diz isto. Ele diz, eles o venceram, ou seja, eles venceram o diabo e o anticristo. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho e não amaram as suas vidas tanto a ponto de fugir da morte. Então ele diz que o sangue de Jesus é o que nos capacita a... Então nós esperamos o preço que Jesus pagou pelo nosso estado eterno, o lar eterno dos justos. Então nós devemos ser capazes de dar a nossa vida para que desta forma nós somos capazes de vencer o diabo, porque se ele nos matar, você simplesmente vai para a presença de Deus no céu se você morrer. Então ele diz, tema a morte. Este sangue de Jesus nos faz não temer a morte deste corpo mortal, porque o mesmo sangue comprou para nós um corpo eterno. E ele nos atraiu perto de Deus e mais perto dele. Arrependimento e o retorno e a nova criação que nós temos, a nova aliança do sangue, a entrada na presença de Deus quando finalmente a porta que foi fechada no livro do Gênesis 3:24 é finalmente aberta em Apocalipse 4, versículo 1. E Mateus 57, Mateus 27, 50 e 51. Então o Senhor realmente está te alertando para centralizar o sangue de Jesus na sua vida, especialmente nos dias. E se você não fizer isso, há consequências. O Senhor não vai te deixar sem uma advertência. Então, se você não centralizar o sangue de Jesus, o Senhor diz que há consequências e consequências sérias, povo abençoado. O livro de Ezequiel, capítulo, veja o livro de Ezequiel 14, Ezequiel do 14, Ezequiel 4 do 14 em diante. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, filho do homem, se um país pecar contra mim, pela sua infidelidade novamente, filho do homem, se um país pecar contra mim, sendo infiel a mim, e eu estender a minha mão contra eles para cortá-lo, para cortar o suprimento de alimento e enviar fome,
e matar o seu povo e os seus animais, mesmo que 3 homens, Ezequiel 18, Noé, Daniel e Jó, se estivessem aqui, eles poderiam salvar somente a si mesmos pela sua justiça, declara o soberano Senhor, o Yahweh dos exércitos. No versículo 16 de Ezequiel, se eu enviar bestas ferozes contra este país, e eles ficarem totalmente sem homens e animais, Ezequiel 14, 17, de forma que ninguém pode passar por lá por causa das bestas que eu enviei, eu juro pela minha vida, declara o soberano Senhor dos exércitos, mesmo que aqueles 3 homens estivessem nela, eles não poderiam salvar nem aquele país, nem seus filhos, nem suas filhas. Mesmo que esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem nessa terra, eles não poderiam livrar nem seus próprios filhos e filhas daquela terra. Somente eles seriam salvos, mas a terra ficaria desolada. Significando, ninguém pode te salvar. Você é responsável pelos seus próprios atos. Depois de ver o que o sangue de Jesus alcançou, eu queria ressaltar isso para vocês, que o juízo de Deus está vindo. E o juízo de Deus é virtualmente inescapável. Isto que a Escritura está declarando. Que mesmo que você tenha a justiça na terra, agora mesmo você tem os justos profetas do Senhor andando na terra, se algo acontece e ele te acha não arrependido e não nascido de novo, você não pode escapar do juízo de Deus. Ou te encontrar nascido de novo e você volta atrás e você então blasfema de Deus e calunia. Você não pode escapar da ira de Deus. É isso que ele está dizendo, que a ira de Deus, o juízo é inescapável. No 20 ele diz, se eu trouxer a espada sobre esta terra, e eu matar o seu povo, exterminarei os homens e animais, eu juro pela minha vida, declaro o soberano Senhor, o Senhor dos exércitos, mesmo que estes 3 homens estejam lá, não salvariam nem seus filhos e suas filhas, somente eles seriam salvos. Versículo 19. Ou se eu enviar uma peste contra aquela terra e despejar sobre ela a minha ira derramando sangue, exterminando homens e animais, eu juro pela minha vida, declara o soberano Senhor dos exércitos, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem nela, eles não poderiam livrar nem seus filhos e suas filhas. Por sua justiça, salvariam somente a si mesmos, por causa da sua justiça. Essa é uma advertência solene, povo abençoado, muito forte, que o sangue de Jesus está sendo apresentado à igreja pelo Senhor. Então, o preço altíssimo da salvação deve ser uma motivação e um sério incentivo para vivermos uma vida cristã santa. Número 2, vendo o altíssimo preço, o altíssimo custo que Deus pagou pela nossa salvação pelo sangue de Jesus, isso deve nos fazer ser absolutamente fiéis a Deus sem titubear. Isso deve nos fazer temer a Deus. Deve nos fazer preparar bem para a vinda do Messias. Deve nos fazer viver em reverência ao Senhor. E se não fizermos isso, ele diz, então o juízo de Deus está vindo, porque ele agora foi crucificado. Agora o mundo já está julgado. E ele diz muito claramente que o juízo de Deus que está vindo é totalmente inescapável, absolutamente inescapável. Em Mateus capítulo 11, se tivermos tempo, enquanto eu termino, aqueles que estão voltando para os seus escritórios, vocês estão me aguardando terminar, eu vou terminar em um momento. Mateus capítulo 11, versículos de 21 a 24, ele diz o seguinte. Ele diz, ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados em vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, ou as cidades sateias e pagãs,
Há muito tempo elas teriam se arrependido, vestido roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhes afirmo que haverá menor rigor no dia do juízo para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será levado até o céu? Não! Você descerá até o Hades. Porque se os milagres que foram realizados em você tivessem sido realizados na cidade de Sodoma e Gomorra, em Sodoma, eles teriam permanecido até hoje com grande avivamento. Mas eu lhes digo a verdade, que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma. Para o juízo de Deus será menor para Sodoma e Gomorra do que para você. Ele está dizendo aqui que o juízo de Deus será também baseado pela quantidade de verdade que você recebeu, a quantidade de graça que você recebeu. Quando você vê um aleijado levantar e andar e menegar 5, Deus não vai te perdoar. Ele vai ser mais leve com Sodoma e Gomorra do que com você. Porque se um único aleijado levantou e andou neste último domingo, quando eu voltei da glória, vi o lar eterno dos justos e ouvi a voz do próprio Deus Pai dizendo: lar eterno dos justos. Aqueles que viram o olho cego abrir, vocês que viram 77 olhos cegos abrirem uma única reunião. Eu nem sei se são 72 aleijados que andaram. Quero dizer, ele vai ser mais leve com Tiro e Sidom, Sodoma e Gomorra, as cidades que sacrificavam seus filhos, matavam e colocavam no fogo e queimavam. Ele vai ser mais suave com aquelas cidades do que para vocês. Vocês viram Mama Rosa levantando, HIV/AIDS limpo, lepra limpa, os olhos cegos abriram, ouvidos surdos abriram e vocês moram com eles nas suas casas. Aqueles de vocês que viram a ferida que sarou em Ruaca, vai ser mais leve para Sodoma, menos rigor para Sodoma e Gomorra do que você. Ele está dizendo, o juízo de Deus está vindo. Se você não honrar o sangue de Jesus, ele disse que o mero fato de que o Deus pagou um preço tão alto pela nossa redenção deve ser já motivação suficiente para você se apegar à santidade de Deus e viver uma vida absolutamente santa. E número 2, ser absolutamente fiel a Deus. Se Deus pagou tanto isso, me amou tanto, como que ele pôde pagar um preço tão alto? O rei, o amado do céu, para vir morrer por mim na cruz. Então isso está dizendo que deve te fazer ter responsabilidade e obrigação moral de ser absolutamente 100% fiel a Deus. E deve te fazer ser 100% santo na sua vida cristã e a preparar-se para o Messias e temer a Deus. Ele está dizendo, o juízo está vindo inacreditável. O livro de Atos 17, ele ainda continua aqui. O livro de Atos 17, Atos capítulo 17, ele diz o seguinte. 17, 30 e 31, ele diz o seguinte. Ele diz, livro de Atos 17:30, no passado, Deus não levou em conta esta ignorância, mas agora Ele ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois Ele já estabeleceu um dia em que Ele há de julgar o mundo com a justiça por meio do homem que Ele designou, e Ele deu provas de que este é o mundo que vai julgar o mundo. Ele deu a prova para todos na terra, ressuscitando-o dentre os mortos. Então ele está dizendo que o juízo de Deus vai ser baseado na justiça. O juízo de Deus vai ser baseado no arrependimento. Que aqueles que rejeitarem arrependimento e justiça vai ser inescapável. Você não vai escapar do juízo. Ele diz que você pode abusar. Se você abusar do sangue, recusar arrependimento, isso é abusar do altíssimo preço que Deus pagou para a sua salvação. Como você poderia fazer uma coisa dessas? Como você pode rejeitar uma salvação tão maravilhosa e um preço tão alto que Deus pagou pela sua salvação, mas porque você é orgulhoso, você não quer se arrepender? E no livro dos Salmos 96, Salmos 96, Salmos 96, o livro dos Salmos 96, ele diz que o juízo, versículo 3,
O juízo vai ser justo. Vai ser um juízo justo. E este juízo também vai ser de acordo com as suas obras, dos seus feitos. A Bíblia diz que ele vai julgar cada pessoa de acordo com seus feitos. Isso é o que fica muito claro na Bíblia. Romanos 2:6. Romanos capítulo 2:6. Ele diz. Ele diz o seguinte, Romanos 2:6. A partir do 5 ele diz, mas por causa da sua teimosia e do seu coração que não se arrepende, você está acumulando para você mesmo ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando o seu justo juízo se revelará, significando que algumas pessoas serão julgadas ainda mais. Versículo Deus retribuirá cada um conforme o seu procedimento. Para aqueles que persistem em fazer o bem buscando glória, honra e imortalidade, Ele dará a vida eterna. Mas aqueles que são egoístas e que rejeitam a verdade e seguem a injustiça, haverá ira e indignação. Então ele vê muito claramente de que este juízo vai ser também de acordo com as suas obras. De acordo com aquilo que você fez. E o Senhor vai examinar a condição do coração de cada homem em Jeremias. Jeremias 17:10. Ele lê os corações. Ele conhece as intenções e os desejos do seu coração. Apocalipse 2:33, ele fala a condição do coração que está associado com Jeremias 17:10. Então, também de acordo com a sua fé, ele vai te julgar. Se você crê em Cristo, e mais adiante, ele vai julgar baseado se você aceitou Jesus ou não. Então, é muito importante aceitar o sangue, o preço altíssimo que Deus pagou por vocês, que o Senhor te abençoe. Se você quer receber o Senhor, eu trago esta oração para que você repita, porque eu sei que as pessoas estão indo para os escritórios agora. Novamente, se você quer ser nascido de novo ou renovar a sua salvação, devido àquilo que foi falado, te convenceu de que você viu o seu pecado, então eu trago isso para você, para que você repita. Diga, poderoso Senhor Jesus. Senhor, eu venho a Ti hoje com o coração humilde e quebrantado. E eu entendo que Tu pagaste um preço tão tremendo pela minha redenção. Senhor, o preço, o custo da minha redenção é o sangue de Jesus Cristo, o Messias, Ele mesmo. Então, Senhor, eu te recebo no meu coração como meu Senhor e Salvador hoje. E eu te peço, meu Senhor, para me despertar o meu coração, despertar a minha alma para o altíssimo preço que Tu pagaste pela minha redenção, para que eu seja motivado a viver uma vida cristã santa, estritamente baseado no preço. Senhor, ajuda-me para que eu seja fiel a Ti por causa deste alto preço. O preço da minha redenção, o custo da minha redenção, para que eu possa Te temer e me preparar em santidade para a vinda do Messias. Senhor, sensibiliza-me para os ganhos e as conquistas do sangue de Jesus, pagando para mim um corpo glorioso ressuscitado para que eu possa habitar no lar eterno dos justos, pagando pela minha redenção não com prata e ouro, mas por este eterno sangue de Jesus, pagando pelo perdão de todos os meus pecados, me libertando da escravidão, me reconciliando com Deus, me ajudando a vencer o pecado, me fazendo não temer a morte neste corpo mortal, mas me atraindo cada vez mais próximo de Ti em arrependimento, meu Senhor, para que eu tenha uma nova aliança, uma nova criação, uma novidade de vida em um espírito regenerado, para que eu possa entrar na Tua presença no estado eterno de Deus. Senhor, também sensibiliza-me para o preço
o custo de rejeitar o preço tão alto da minha salvação, de que o juízo de Deus será virtualmente inescapável, baseado na verdade e na justiça. O justo juízo de Deus e de acordo com a quantidade de graça a qual o meu coração foi exposto, aleijados andando, cegos enxergando, surdos ouvindo, e devido às obras, às minhas próprias obras, aos meus feitos, o Senhor vai me recompensar ou me julgar? Sensibiliza-me, Senhor, para que eu examine a condição do meu coração, então, para ver se eu creio em Jesus, ou se eu aceitei o seu preço, aceitei Ele como meu Salvador. Senhor, ajuda-me com o Espírito Santo, para que eu possa ser sensível a todas estas coisas que foram ditas e viver uma vida cristã santa e ser capaz de entrar no arrebatamento da igreja e nunca, jamais entrar no lago de fogo onde haverá tormento a cada segundo, a cada minuto, gritando e chorando porque eles abusaram dos teus profetas, porque eles não ouviram os seus profetas, porque eles não ouviram a sua própria voz, porque o Senhor deixou tão claro que essa é a tua voz quando o Senhor andou com eles usando a sua própria sombra. Senhor, guarda-me longe deste grupo de desobedientes que serão assados, queimados no inferno, como alguém assa um churrasco. Senhor, mantenha-me do lado do arrebatamento, do lado da obediência, e do lado da santidade e da justiça, e do arrependimento, e da reverência, e da humildade, do temor de Deus. No poderoso nome de Jesus, eu nasci de novo. Amém. Obrigado. O Messias está vindo, o povo abençoado esteja sempre pronto. Prepare e viva como se este fosse o momento quando Cristo retorna. Toda Rabá. Shalom.